Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos ter aqui uma reação e um corte da imprensa aí, reagindo tudo sobre a escalação da seleção brasileira, as mudanças de Ancelotti, a entrada de Martinelli aí no lugar de Paquetá e muito mais. Como é que vai essa seleção para enfrentar a Noruega? Veremos nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, e agora, galera, com o vídeo. Eles gostaram de Martinelli no time, porque eu vi uma divisão muito grande na rede social. Eu vi no Twitter uma divisão muito grande daquela coisa de tipo, tá inventando. Que era mais seguro ter o Danilo, defensivamente. O meio-campo dos caras é um meio-campo chato. A bola chega redonda lá pro Haaland, o Odegaard e tal. Como é que vai fazer para marcar? Martinelli não é um jogador de marcação. Então, assim, acho que é um bom termômetro do chat para eles dizerem se gostam de Danilo ou se gostam de Martinelli. Confesso que eu não via tanto essa divisão. Eu achei que teria mais nas redes sociais. Eu confesso que achei que seria um tema que, o Danilo Santos, na minha opinião, logo no começo, para mim seria a escolha óbvia. Mas o Martinelli ao longo dos dias, foi ganhando um coro da torcida brasileira de, esse cara foi bem contra o Japão, ele decidiu, então acho que a aceitação foi maior. Mas, Bruno Vicari, a informação que vocês têm, pelo menos há 2 dias, de acordo com os treinos da seleção, que o Martinelli vai iniciar no lugar do Paquetá. Você achou dessa escolha do Ancelotti? Você vai mais favorecer um ataque talvez mais letal? 4 opções ali com Ryan, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Martinelli, mas você talvez enfraqueça um pouco o meio de campo, né, Bruno Vicari? Pensando até o que o Hernan disse. Sim, eu acho que um pouco dessa, talvez, não é paciência, mas eu acho que o Ancelotti, ele garantiu até nas últimas escolhas, quase que foi embora aqui a nossa câmera. Eu acho que o Ancelotti garantiu com essas últimas escolhas que ele fez, até a confiança do torcedor brasileiro, do tipo, cara, o jogador tá reentrando, tá funcionando, então acho que a gente contou aqui, primeiro dia de teste com o Danilo, segundo dia de teste com o Martinelli, e aí a gente contou aqui. Foi a opção que mais agradou e ontem, novamente, o Martinelli foi testado. Bom, vamos pensar o seguinte, a seleção brasileira, o que tem sido trabalhado? A seleção brasileira ataca com 5 jogadores, uma linha de 5 jogadores na frente. E aí o que é interessante, a escolha pelo Martinelli ou pelo Danilo, ela mexe mais com a vida de quem? Mexe com a vida do Douglas Santos, que é o lateral esquerdo. Por quê? Porque quando a seleção ataca com 5 jogadores, é o Douglas quem é o ponta esquerda. Com a entrada do Martinelli, o Martinelli pode fazer inicialmente a ponta esquerda para o Vinícius centralizar, ou eventualmente, como aconteceu no jogo contra o Japão, se você precisar até pegar assim, chamar mais atenção, abrir ainda mais, né, levar 2 jogadores para o lado, aí ele pode colocar o Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Martinelli jogar pelo meio. Então são essas possibilidades na movimentação do Vinícius, essas 2 possibilidades que fizeram o Ancelotti escolher o Martinelli. E no momento que o Brasil não tem a bola, aí ele marca normalmente como o Paquetá marcava, fechando pelo lado esquerdo a linha com 4 jogadores. Então a escolha pelo Martinelli é justamente para dar para o Vinícius 2 possibilidades quando a seleção estiver atacando. Hernan, até mandaram aqui no nosso chat para você complementar, foi o Emanuel, falou assim, ele vai de 4-2-4 com Martinelli do lado esquerdo e Vini por dentro. Então o Ancelotti, ele tem essas opções, né, para iniciar a partida. Uma possível modificação no ataque que ele pode usar dessa maneira, né, Hernan? Não sei se ele vai dessa maneira, mas sim, ele pode fazer. E é importante a gente falar que o Martinelli não vai fazer uma função nova no campo, não vai fazer uma função diferente do Paquetá. Ele vai fazer exatamente aquilo que o Paquetá, que tinha a proposta do Paquetá fazer e vinha desempenhando nessa Copa do Mundo. Só que assim, a diferença, quando você fala, nossa, Martinelli, nossa, Paquetá, é que o Martinelli fez o gol que classificou o time para as oitavas de final, e o Paquetá vinha sendo criticado por não ter o desempenho do gol, por não ter o passe, por não ter aquela coisa da assistência. Porque a grande maioria, e ninguém é obrigado, nenhum torcedor é obrigado a saber tudo de tática e ser expert em tática e técnica e tal, de jogador, o desempenho do Paquetá para a comissão técnica era muito satisfatório, né? Porque ele fazia várias funções dentro de campo. Então, por exemplo, quando o Vini corta para dentro, ele cai para o lado. É o cara que também protege a subida do Douglas Santos. Então o Paquetá fazia muito esse trabalho tático, muitas vezes invisível aos olhos do público, e que muita gente falava, mas esse cara não joga nada.
mas taticamente dentro do campo existia sim para a comissão técnica algo muito importante em relação ao Paquetá. E nos treinamentos o que acabou ganhando ou quem acabou passando à frente foi o Martinelli, porque atendeu todos esses requisitos também defensivos e tem uma característica muito mais ofensiva do que o Danilo, porque afinal de contas ele é um atacante, no Arsenal um jogador de lado de campo de velocidade, e o Danilo é um meio campista, que pisa na área, faz gol, é bem verdade, joga demais. Eu gostaria se fosse assim, ó, André, escolhe um jogador, eu teria escolhido Danilo Santos, por exemplo. Também. Era o meu palpite e era o meu desejo também para o lugar do Paquetá. Mas a explicação e o que a gente ouve no bastidor e propriamente o Ancelotti na coletiva é satisfatório. Não é assim, tipo uma escolha pardal. Não é uma escolha assim, ele está inventando. É algo que tem muita sustentação tática e principalmente para o tipo de jogo, porque assim, você pega a Noruega, ela é muito forte, é uma equipe muito forte como conjunto, mas não tem assim o meio campo dos sonhos. Posso até virar meme depois, assim, se acontecer alguma tragédia, mas não dá para imaginar um meio campo dos sonhos da equipe da Noruega. Então, por isso, a escolha é pelo Martinelli. Você acompanhando a seleção brasileira, toda essa expectativa de quem substitui o Paquetá. Boa noite para você, Zinho. Seja bem-vindo e traga um pouco de elementos aqui pra gente no Equipe F sobre, primeiro, o que você acredita que vai ser essa escalação no Brasil e, segundo, a sua análise inicial para esse jogozinho. Um abraço para você. Pô, legal, Mota. Muito bom falar com você novamente. Um abração. Pascoal, meu parceiro. Zé Elias. Tem mais alguém na nossa bancada? Na bancada? Bancada somos nós. Apenas nós. Ah, que beleza, que beleza. Ah, então tá ótimo. Que bancada maravilhosa. Um abraço, um beijo pra vocês e pro fã de esporte também. Ó, o dia foi aquele, né, de treinamento FIFA, né? É o dia antes do jogo, então é fechado, não pode ter imagem. Mas as informações é que, novamente, como foi ontem, hoje o Martinelli foi mais utilizado. Então, aquilo que no início da semana falava-se muito que seria o Danilo, então o pessoal fica especulando, né, Zé Elias? As fontes, Zé Elias, é muita fonte. E aí vai jogar o Danilo, aí o outro já começa a falar do Ederson, aí o outro já começa a falar pode de repente recuar o Matheus Cunha, entrar o Hendrick. Já tentaram adivinhar de todas as formas, mas a gente ouviu agora a entrevista do treinador e ele, para mim, deixou bem claro que não tem outras opções a não ser o Danilo ou o Martinelli, né, porque ele citou muito esses jogadores. Explicou a situação do Rafinha, que foi essa, que se recupera, que é até uma surpresa, recuperou rápido e fica como uma opção. Não dá para tirar o Ryan agora. E eu, desde o início, tenho falado que prefiro o Martinelli. O Pascoal também tem essa mesma opinião. E pelos 2 últimos treinos, eu não tenho fonte nenhuma não, tá? Eu tô indo pela minha vivência do futebol e pelo que eu vi durante todos os jogos, aonde entrava o Martinelli, no lugar de quem entrava o Martinelli. E, além de tudo, o cara fez o gol da classificação, que dá uma moral, dá uma motivação diferente. E ele explicou aí o que cada um entrega. Adoro o Danilo, baita de um jogador. Já até falei aqui, se for a opção do Ancelotti amanhã, também está muito bom. Mas eu acho que vai o Martinelli. E é a minha preferência também. Então... Dito isso, acho que o nosso time está montado, está armado, está organizado. Do outro lado tem um time forte também, muito bons jogadores que estão motivados, que se agarram até em estatísticas, que tem como assim, uma motivação maior ter um dos maiores atacantes do momento, né, de centroavante, principalmente de homem de área, que é o Haaland. Então aqui os noticiários e a imprensa, não a do Brasil, mas o restante da imprensa, fala mais do Haaland do que qualquer outro jogador. Mérito dele, né? O artilheiro da Noruega, é um cara que bate recordes também pelo Manchester City, mas acho que nós temos zagueiros com
capacidade de marcar ele. Eu acho que tem que marcar até primeiro o Odegaard, para a bola não chegar nele. E as bolas de lado, né? Diminuir ali o espaço para os cruzamentos. Porque o Haaland não é um atacante de sair da área para vir pegar a bola no meio campo e ele organizar o jogo, né? Ele não é esse cara da mobilidade. Ele tem uma boa arrancada, ele tem uma estrutura física espetacular, segura a bola, né? É forte demais, mas ele precisa ser alimentado. Ele precisa que essa bola seja jogada lá na área, né? Essa bola alçada. Então, assim, eu acho que a preocupação tem que ser com ele, dos dois zagueiros, mas principalmente nosso meio-campo, os jogadores que jogam de lado, diminuir o espaço para cruzamentos. Eu acho que o Brasil está treinando, os jogadores têm falado aqui, né? E as pessoas também comentam que o Brasil está vendo muitos vídeos, observando muito, estudando muito o adversário. Então o Ancelotti é cascudo, é malandro, vai saber escolher o jogador certo para ocupar o lugar do Paquetá. Repito, acho que são duas ótimas opções, Danilo ou Martinelli, e com opções no segundo tempo da necessidade do jogo. Mais ofensivo, segurar mais, temos boas opções. Jogaço, grande decisão, mas eu estou confiante no Brasil, Mota, de passar para as quartas. Pascoal, Zé, e aí? Tá chegando a hora, primeiro sobre essa questão, já que faltam poucas horas, do time ideal e da confiança de vocês. Bom, primeiro, boa noite para você, boa noite, Mota. Pascoal. Zé, boa noite. Aê, Zinho, só caprichando aí nos Estados Unidos. Um abraço pro fã de esporte. Assim, quando você ouve a entrevista do treinador da seleção brasileira, ele é um cara muito inteligente, né? Muito. E ele vai distribuindo as frases de uma maneira também inteligente. Ele fala, na posição que ele tem essa dúvida entre aspas, porque vai jogar o Martinelli. Porque todas as vezes que ele fala do Martinelli, ele fala das virtudes do Martinelli na opção ofensiva e na recomposição defensiva. Quando ele fala do Danilo, ele fala do Danilo no aspecto defensivo. Você notou na entrevista? Então, ele, no meu entendimento, né, ele já colocou o Martinelli 2 vezes na seleção brasileira nessa mesma função. E ele vai repetir o que ele fez, porque ele é um treinador que tem a doutrina de encaminhar essas situações e de preparar os jogadores para essa situação. Eu acho que o Brasil vai ter um adversário muito complicado. Hoje eu estava escutando também a entrevista do treinador adversário e ele pode botar o Oscar Bob, né? O Bob aberto pela direita e o Nussa aberto pela esquerda. E aí ele vai ter 2 ponteiros, 2 homens de beirada de campo. Eu estou torcendo para isso acontecer, porque são 2 a mais para que sobra espaço para o Brasil jogar. Ele vai tentar espaçar o campo e aí o Brasil consegue montar uma jogada por dentro. Imagino que seja uma alternativa que ele tenta buscar para afastar os laterais brasileiros, né, da proximidade ofensiva e de recuar os volantes, os 3 volantes nesse caso, né, o Casemiro, o Bruno e aí o Martinelli do outro lado, para tirar os 3 volantes de perto da sua área. Então pode ser que a gente tenha um jogo muito mais entabulado e perto daquilo que a seleção brasileira imagina. Agora, marcar o Haaland é desse modelo do Magalhães. Arrancando camisa. Vale tudo. Só não pode puxar o cabelo dele. Porque os caras da Itália puxaram o cabelo dele, você viu que ele arrumou no jogo. Bravo, ele arrebentou com o jogo, fez gol, bateu nos caras. Jesus, só não faça isso, o resto vocês podem fazer. Se puxar o cabelo dele, fica uma onça, hein? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vemos a imprensa aí reagindo, né? Essa escalação da seleção brasileira contra a Noruega. A gente sabe que a única mudança aí que a Ancelotti vai fazer é a troca de Paquetá por Martinelli. De resto, o time vai continuar o mesmo, ainda mais que até para manter uma rotação do time aí em sintonia e um entrosamento, né? Então eu acredito que não vai fazer mais mudanças fora essas. Mas se você acha que vai ter outras mudanças, comenta aqui sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, galera, para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.